Boa noite, Davi. Boa noite. Abre o áudio, não estou ouvindo. Oi, Cá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Bem-vindas, bem-vindos. Simone, Andresa, da equipe Catepsi, bem-vindas também. Gente, eu tô aqui sorrindo à toa. Sabe por quê? A gente tem uma lista de pessoas que estão participando aqui hoje e são pessoas que não são só de São Paulo. Então, eu não tinha essa dimensão, né? Porque eu vi a lista de presença agora há pouco. Então, eu preciso te contar, Davi, que hoje você vai falar para pessoas que estão em Aparecida de Goiânia, Uau, gente. Belém do Pará, Brasília, Caicó, que é Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte. Itumbiara, Goiânia. Tem gente de Sergipe, enfim. São Luís do Gente, Nordeste representando, hein? completamente. Estou muito contente, porque falar sobre práticas em psicologia, né, é importante todos os dias, mas falar sobre práticas em psicologia na semana em que a gente completa 59 anos de profissão no Brasil é melhor ainda mais com um convidado tão especial quanto você, pois sou seu fã, sua fã. Tem alguém perguntando se tem alguém mais que não está ouvindo. Mas eu acho que talvez seja só com você, Isabela. Simone e Andresa, vocês estão ouvindo, né? Talvez sejam suas configurações aí. E, gente, obrigada pela participação de vocês aqui, pela presença. A gente já teve uma pergunta sobre a questão de certificado, alguma coisa sobre lista de presença. Não tem lista de presença. E certificado vocês receberão automaticamente pela plataforma do Simpla, que é onde vocês se inscreveram. Então, aguardem que vocês vão receber com certeza. E eu gostaria aqui, então, de me apresentar, né? Porque eu fui falando e nem me apresentei. Eu sou a Camila Teodoro, do ICATEPSI, que é um instituto que tem o meu nome, que fica aqui na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. Nós temos hoje 3 tipos de serviços, que é a clínica de psicologia, uma escola de negócios para psicólogas e também palestras e soluções para empresas. Então, bem-vindas. Depois vocês podem seguir, se já não estão seguindo ICATEPSI, @ICATEPSI. E nós vamos agora, então, iniciar a nossa segunda jornada de psicologia. A segunda jornada porque esse instituto só tem 2 anos. Então, esta é a segunda jornada de psicologia, que tem o título sobre práticas em psicologia e o fortalecimento de coletivos através delas, né? Então, tudo que a gente faz aqui gira em torno do fortalecimento de coletivos. Nós temos aqui um coletivo de psicólogas e estudantes de psicologia, acredito eu, que estão em busca de maior conhecimento sobre a nossa profissão, né? Sobre a prática dela enquanto ciência também. E eu tenho a honra de receber mais uma vez o Davi Ruivo, que é meu colega, parceiro, amigo de alguns anos, que vai trazer para nós novos formatos de trabalho, né, da psicóloga frente às demandas da pandemia. Então, eu acredito, eu tenho também observado quantas mudanças foram ocorrendo do ano passado para cá, né? Quantas coisas foram se modificando ao longo desses últimos meses também para a nossa profissão, para o nosso fazer todos os dias. E o Davi, que eu acho que é melhor do que ninguém, do que qualquer outra pessoa hoje, para falar sobre este assunto e vai trazer para nós aqui algumas questões que certamente serão novidades e muito conhecimento que eu tenho certeza que ele tem aí para nos enriquecer ainda mais com conhecimento.
Então, Davi, eu vou deixar que você se apresente, que eu prefiro assim, e diga para nós o que você tem para nos apresentar. Então, bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado, Ká, pela abertura aí calorosa. Sempre muito feliz de poder estar aqui contribuindo e trocando com vocês, né? E ainda mais feliz hoje, acho que em triplo, primeiro por poder celebrar com vocês aí os 59 anos da psicologia no Brasil e também a segunda jornada que o Instituto, né, o ICATEPSI, traz aqui não só para a região do Grande ABC, e creio que as tecnologias propiciam isso. Né, agradecer mais uma vez a organização, o Denis pelo contato, agradecer a Camila, amiga, parceira, colega de profissão, entusiasta aí de muitas áreas, né, e das trocas nos bastidores e também nas linhas de frente, por estar incentivando, né, tantas mulheres, tantas profissionais aí, né, que marcam de forma majoritária a nossa atuação, e com muito respeito peço licença para vocês, que são maioria aí na nossa tão rica e amada psicologia, para poder trocar com vocês, pedindo, né, se possível, que vocês abram a câmera. A gente está no final do dia aí, muita gente estava estudando, atendendo, mas acho que traz um pouquinho de calor humano na tela fria desse celular, né, para a gente poder construir. Então, sintam-se à vontade, quem puder abrir. Estou vendo aqui a Carolina Almeida, boa noite. Tudo Olá. bem? Bem-vinda. Tudo ótimo. Olá, Andresa e a Simone, Carol, que boa nós estamos vendo noite. Tudo também. bem? Boa noite, bem-vinda. E aqueles que também se sentirem à vontade, tá, gente? Pois bem, tenho bastante informação para trazer para vocês. Podem interagir pelo chat aqui, quem já tem aí costume com o Zoom, né? Algumas coisas eu vou conseguindo ler, outras não. A Camila pode me interromper a qualquer momento, ela sabe como que é o meu fluxo aí de oratória que vai seguindo, né? E se vocês tiverem dúvida também, a gente pode aqui ir construindo. Meu nome é Davi Ruivo, sou psicólogo clínico e psicanalista. Atualmente, na região do Grande ABC, subcoordeno o Conselho Regional, onde também estou como subcoordenador do Núcleo de Psicoterapias, e no momento é de construção com outros muitos núcleos dentro do Conselho. A minha atuação ela é majoritária na região do Grande ABC, mas também atuo em São Paulo. Tenho uma paixão muito grande por psicanálise e saúde, e sempre busco estar muito atento aos atravessamentos que nós temos, não só numa perspectiva aí do que há de vir, mas também entender esse momento presente que vem de tantos entrelaçamentos, né, que por vezes a gente não percebe, mas que estão acontecendo, né, desde o que é manifesto até o que é latente aí dentro de cada um de nós. E quando eu recebi o convite da Cá para poder falar sobre essa perspectiva, falar sobre o que a pandemia traz, né, não só com probabilidade, mas com ações de adequação e adaptação na nossa atuação, é importante que a gente também olhe o nosso recorte histórico e muitos projetos que estavam ali entubados, guardados, estagnados, que precisavam de uma atualização a toque de caixa, né? Mas com a consistência. Então, eu penso que muita coisa pode ser criada assim, mas que muito do que já estava sendo trabalhado e pensado teve uma chance, infelizmente pelo momento, né? Mas de emergir para que a gente conseguisse se adequar e atender à sociedade de uma maneira geral. Tenho alguns dados para passar para vocês, para que a gente construa uma reflexão, alguns interessantes, outros tristes e outros muito potenciais, até para que a gente possa construir uma linha de pensamento e, de uma maneira criativa, fazer parte, né, do que nós vamos construir hoje nesse encontro. Então, permitam-se, né, entrar nessa viagem, convido vocês, apertem o cinto de segurança e vamos lá. Cá estamos nós em 2021, nunca imaginaríamos que, diante daquilo que tivemos, né, do nosso traço histórico, das narrativas que a gente lia nos livros, ia acontecer algo tão grande do tamanho da calamidade que foi e ainda é a pandemia.
mais de 550 mil famílias enlutadas, além de todas as questões aí que nos atravessam, no que diz respeito às questões políticas, sociais e econômicas. E uma provocação primeira que eu já faço para vocês é o quanto que a psicologia é política, não digo partidária, mas política, e o que isso tem a ver com a nossa atuação, desde a clínica até as mais diversas e plurais áreas da nossa atuação. E pensando nisso, trazer para vocês algumas tendências para que a gente, em hipótese e em perspectiva, consigamos aí estruturar, quem sabe, uma linha de ação, né? Porque o futuro, pessoal, ele começa agora. O futuro começa hoje. Nesse Brasil que nós vivemos, chegamos muito antes do que era imaginado à quarta revolução, né? A quarta revolução industrial, que ela começa em 2010, quando a gente tem uma amplitude de tecnologia, né, via aí as redes sociais e também as inteligências, né, os BIs nas empresas, que vão acelerar alguns processos. E nesse sentido também a gente tem uma questão muito relevante, que são outras transformações que a ciência vai trazer para a gente. Então, apesar de a gente não perceber, há uns 40 anos atrás, uma senhora de 30 anos já tinha que ter tudo encaminhado, porque os filhos já estavam ali crescendo, a vida estava, né, já tomando um sentido para o envelhecimento. Hoje nós temos, né, essas senhoras de 40 anos ainda talvez na casa dos pais, e esses senhores de 30 anos também ainda morando com os pais, e muito distantes de pensar em ter filhos, ou mesmo de ter um casamento, ou, né, ter uma vida autônoma fora desse núcleo primário familiar. Nós temos, com o advento da ciência, um crescimento das pesquisas e dos encaminhamentos com relação aos fármacos. Então, hoje nós temos muitos remédios, a questão do saneamento, apesar de ainda estar muito deficitária, a gente tem esse acesso à questão do saneamento com relação às questões sanitárias, que outrora trazia aí uma mortalidade, uma vulnerabilidade muito empobrecida. Nos grandes centros, a gente tem essas discrepâncias de regiões mais ricas e regiões extremamente pobres, mas que hoje a gente consegue observar uma duração da vida, né, muito maior. Porém, essa duração aí na vida, com qualidade, a gente observa ainda nos bairros e regiões mais ricas, porém, nas regiões mais pobres, a gente observa que as pessoas até podem viver mais, mas nem sempre com qualidade. Nós estamos falando também da questão da saúde pública e de acesso. Além disso, o que a psicologia é afetada por essas questões sociais, né? A gente tem demandas que vão sendo desenvolvidas, elencadas, e que vão ali atravessando a vida do ser humano. Então, todo o processo de industrialização, né, que a gente observa atinge diretamente a vida das pessoas. Com o advento do divórcio, por exemplo, pessoal, nós tivemos aí um aumento de 340% no número de separações nos últimos anos. Então, é algo que a gente pode pensar. O quanto que uma pessoa ela fica até que a morte os separe e viveram felizes para sempre dentro de uma relação. Nós temos os adventos das questões feministas, que são muito relevantes para a prerrogativa da autonomia, liberdade e da vida com qualidade das mulheres. Num sentido que até 2002, para aqueles que não sabem, uma mulher que não se casasse virgem, o marido dela poderia pedir o cancelamento, né, por a mulher não estar ali virgem, por defesa da própria honra. Então, isso que parece algo dos anos 1900 é algo que até então existia. E outras questões, como a gente vê também, com o advento do Viagra, né, a questão da sexualidade, inclusive na terceira idade, e também com esse advento do Viagra e da sexualidade, um aumento muito grande das ISTs, das doenças sexualmente transmissíveis na terceira idade, e outras questões que a gente observa com os ganhos de direito, inclusive uma geração ou pessoas dentro de uma cultura de violências recreativas que falam que com o advento de uma cultura antirracista, inclusiva com relação às pessoas com deficiência e também com relação ao advento da luta contra a LGBTfobia, a misoginia,
a qualificação, né, do crime contra as mulheres como feminicídio e não de paixão, essas pessoas que outrora entendiam isso como questões recreativas ou defesa da própria honra, dizem que nasce uma geração mimimi. O mundo está em ampla transformação, e não é só tecnológica, é social. Estamos passando por uma transição nunca vista antes. E aí, qual é a nossa questão? Vocês que estudaram psicologia, dentro de 5 anos, nós temos 43.800 horas. Vocês ficaram pelo menos 4.000 horas dentro de um curso de psicologia, comendo, às vezes, um lanche rápido, estudando num ônibus, lendo relatório, fazendo TCC parte final 1, parte final retorno. E aí a gente chega depois desses 5 anos e vamos lá, né, encarar o comportamento humano e coisas que vão muito além dos estudos, né, de Skinner, de Freud, de Vygotsky, Merleau-Ponty e tantos outros que não são psicólogos, mas que suplementam a nossa ciência. Dentro desse contexto, compreender o que é o Brasil hoje é também olhar quem são as psicólogas e psicólogos que constroem a autoria da perspectiva e do olhar para uma realidade brasileira. A gente tem um ensino muito américo-eurocêntrico. E como que está a nossa perspectiva com relação ao Brasil? Chamo vocês agora para a gente pensar também em alguns desenvolvimentos com relação à questão da saúde. A psicologia vai fazer 59 anos no próximo dia 27, e nós temos aí, hoje, no Brasil, aproximadamente 406 mil psicólogas inscritas. Parece gente pra caramba, quando a gente para olhar, por outro lado, o direito, que é um curso de 200 anos no Brasil, com 1.100.000 advogados. Aí o número começa a ficar diferente, a gente começa a ver uma realidade também diferente. Aqueles que não estão no estado de São Paulo, dessas 406 mil psicólogas inscritas no Conselho de Psicologia, aqui em São Paulo temos 120 mil psicólogas inscritas. E o Sudeste soma mais da metade da categoria trabalhando até em termos populacionais e de desenvolvimento demográfico. Um exemplo, desde o ano 2000, quando nós tínhamos 230 mil pessoas formadas em medicina, e com as políticas públicas de inclusão no ensino superior, esse número de 230 mil médicos e médicas alocadas no nosso país, ele sobe agora em 2020 para 502 mil médicos e médicas. Então, esse número dobra. Então, diante das políticas que a gente tem de inclusão, ProUni, FIES e a abertura de universidades, nós temos um aumento que dobra o número de médicos. Só que aí vem uma discrepância. Esses médicos estão, em maior parte, na região sudeste e muito em São Paulo. Então, o que adianta nós crescermos se ainda ficamos alocados numa região de grande desenvolvimento, temos déficits em outros lugares do país? A psicologia, na década de 80, tinha aproximadamente 233 mil psicólogas. Então, nós também quase que dobramos o número de profissionais, chegando a um crescimento de 80% em 10 anos. Então, se a gente fizer um cálculo que foram 80% a mais de profissionais se formando e que os cursos estão crescendo, qual é a perspectiva que nós temos? Por outro lado, na década de 70, quando a psicologia ali fazia 10 anos, nós tínhamos 93 milhões de pessoas vivendo no Brasil. E hoje, em 2021, nós temos 213 milhões de pessoas. Então, nós tivemos um salto de mais de 100% na nossa população. E quando a gente para olhar que são 100 milhões de pessoas a mais, será que 406 mil psicólogas conseguem atender esse público? Ainda mais estando todas, né, assim, em maioria, alocadas na região sudeste? Então, como que isso funciona? A partir dessa perspectiva, é importante que a gente também observe como que está a questão nessas circunstâncias de pandemia. Hoje, nós temos das 100 milhões de pessoas que trabalham, aproximadamente 14,7% de pessoas desempregadas. Isso chega a quase 15 milhões de pessoas sem emprego. Nós temos aproximadamente 9% de pessoas
indo para a situação de extrema pobreza e 28,9% da população brasileira em situação de pobreza. Ou seja, quase 40% da nossa população está pobre ou em situação de extrema pobreza. E qual é o trabalho, qual é a perspectiva de uma psicologia? A gente vai pensar nos valores de sessão, a gente vai pensar na constituição de uma acessibilidade, porque há uma diferença, há uma discrepância, um Grand Canyon muito grande de quem a gente quer atender, de quem precisa desse trabalho e do nosso desenvolvimento nos próximos anos. Com o advento, né, das tecnologias e ciências, a gente teve a possibilidade, por exemplo, de uma vacinação em tempo recorde, nunca visto antes na nossa história. Uma vacina demorava 30 anos para ser produzida num nível ali aceitável, né, com relação à questão de imunidade. E hoje, depois de um ano, nós temos uma grande parte da população sendo vacinada, mas também um percentual relevante negando a ciência e ainda acreditando que as questões psicológicas são de mentirinha. Então, a gente precisa entender qual é o momento que nós estamos e para onde que nós estamos caminhando. E gostaria de saber se faz sentido e se essas informações, de alguma forma, jovens e jovens, psicólogas e psicólogos, tocam o coração de vocês dentro de um panorama do que a gente vai encarar daqui para frente, né? E, nesse contexto, vocês podem trazer no chat se está fazendo sentido para a gente continuar o nosso caminhar aqui. Entrando nessa condição de pandemia, tivemos uma grande migração das pessoas para o trabalho em home office. E a gente observa um alto nível de desgaste, de cansaço, e pessoas que, inclusive, não querem voltar mais para os escritórios, uma vez que os escritórios também viram que aumentou a produtividade e que queriam, inclusive, abaixar o salário de algumas pessoas, como se as pessoas também não gastassem com internet, com água, luz, né, com todos os insumos que estão ali dentro. Então, é importante que nós observemos que essa mudança, ela diz respeito a uma mudança cultural, de pensar que nós levamos o trabalho para dentro da nossa casa. Depois da gente ter aí as lições de casa, hoje temos o trabalho dentro de casa, no momento em que a gente, às vezes, está colocando a roupa para lavar, a gente está cuidando ali, né, da pia, preparando o almoço, enviando o relatório, preparando ali a próxima live, a próxima reunião. Então, nesse momento, uma das questões que a gente vai precisar observar é como vai se dar o aliar-se do trabalho do ser humano com a sua qualidade de vida e como que isso vai poder, de alguma forma, estar ali sendo diferenciado. Porque se as coisas ficam extremamente atreladas umas às outras, a gente acaba se perdendo, inclusive dessubjetivando e não diferenciando o que é cada uma das áreas, causando desgaste, causando cansaço e outras coisas que a gente vai perceber daqui em diante. Temos também aí 20 milhões de pessoas no mundo que contraíram a Covid e que a gente começa a pensar em quais são as comorbidades, inclusive na possível incidência de outras pandemias. Uma delas se chama fome. E trago vocês a percepção, o que a psicologia também pode pensar de uma população de quase 40 pessoas com fome. Como que pode um dos países com maior extensão territorial do planeta ter pessoas sem terra? E como que pode um país que, se plantando tudo dá, se você, né, plantar mandioca, milho, o que for, no meio de um canteiro central de qualquer estrada, ali nasce, e as pessoas ainda passam fome. Então, somos o país que a psicologia fará 60 anos, mas um país em que as pessoas não têm aonde morar e que, se elas roubarem um prato de comida, elas serão presas, mas que as políticas públicas não atentam-se à questão das pessoas terem ali a sua alimentação garantida, dentro das políticas públicas. Então, pensar, por exemplo, numa psicologia social, do social, no social, não é baratear o preço de uma sessão ou criar valores menores para atender as pessoas. É compreender que nós temos um sistema de saúde que nós podemos estar integrando muito mais e aquém do que a gente conhece, junto com as outras ciências e profissão. Então, pensar nessa viabilidade é compreender que os projetos sociais, eles são, sim, essenciais, mas que a gente pensar na questão do social não diz respeito necessariamente a valor,
mas diz respeito a uma integralidade de compreender que, às vezes, a pessoa não tem apenas, entre aspas, um sofrimento psíquico, mas ela também tem fome e a necessidade de morar num lugar decente e com um saneamento que respeite seus direitos humanos. E dentro desse contexto, quais são as perspectivas do futuro? Vamos trazer aqui alguns panoramas para a gente poder entender, porque eu sei que vocês gostariam de saber, né? E se a gente tivesse uma bola de cristal, como muita gente às vezes imagina, que a gente, né, lê mente, que a gente tem uma perspectiva, né, Andresa? A Simone também prestando atenção, que a gente consegue enxergar além daquilo que se mostra. Às vezes sim, às vezes não, né? Que inclusive psicólogos e psicólogas, quando pegam o diploma e o CRP, eles não pegam ali um atestado ou um aval de sanidade e equilíbrio mental todos os dias, porque por vezes a gente não pode nem ficar estressado, nem ficar irritado, né, Camila? Porque a gente é psicólogo e a gente estudou sobre isso, então por que a gente está irritado? Então, deslegitimar os nossos sentidos e sofrimentos também é uma forma da gente desconsiderar a nossa humanidade, né? Então, quando a gente se forma em psicologia, nós somos agentes de saúde, agentes de mudança e de transformação, inclusive de si próprios, entendendo que nós, como diria Jung, né, apesar de não ser minha abordagem, mas de ser o meu flerte, somos apenas um humano cuidando de outro humano, de compreender que o nosso prazer não está no desejo daquilo que a gente entende que é melhor para o outro, mas na escuta e no trabalho que vai propiciar com que a pessoa, a partir dos seus próprios potenciais, tenha autonomia para ser autor e autora da sua própria história. Como diria Bion, né? Não temos nem desejo nem memória sobre o outro. A gente tem uma escuta qualificada que propicia que a pessoa tenha autonomia para se desenvolver, né, a partir do que ela é e a partir do que ela tem. Então, nesse contexto, o que nós queremos, o que nós desejamos e qual que é o nosso limite? Nosso limite ele é a ciência, é a ética, é compreender que os direitos humanos trazem ali a propriedade de além do que eu acredito que é moral. É de entender o que é ético para a pessoa e para o coletivo, dentro de um bem-estar e de uma saúde. E aí vem a questão: o que seremos nós neste futuro tão breve? Num país de tantas discrepâncias, que inclusive bancos tiveram superávites financeiros aí de muito lucro, né? E que nunca se vendeu tanto em e-commerce ou, né, as vendas online como nesse momento de pandemia. Observa-se, né, que a psicologia, e isso é algo que é muito importante de trazer para vocês, vai ser uma das profissões do futuro. Então, imaginem vocês, tudo automatizado, tudo elétrico, tudo, né, tecnológico, como que vai se dar a relação das pessoas? Então, a gente observa, às vezes, o pessoal até ali pedindo para a Siri ou para a Alexa, né, contar uma piada, mas o quanto que a Alexa ou o quanto que a Siri ou qualquer Android vai conseguir trazer ali uma resposta afetiva, empática, compreendendo a circunstância tão orgânica, né, de que a gente, por exemplo, muda de opinião da noite para o dia. Então, as pessoas ainda buscam e estão trabalhando, inclusive, em pesquisas para que existam terapias de inteligência artificial, para que, de uma forma algorítmica, a condição ali de uma tratativa psicológica seja prática e numa resposta automática diante daquilo que as pessoas buscam com relação, né, ao seu celular, o seu tablet ou qualquer outra automação que exista dentro de casa e sobre a internet das coisas. Então, é importante que a gente esteja atento, que às vezes a gente está, né, preocupado com uma categoria que vende coisas práticas e objetivas e que a gente se sente incomodado com aquela hiperpromoção de algo que não é saúde nem processo, mas que existem outras coisas acontecendo e num nível muito rápido. E como que a gente vai ter um espaço, porque em algum momento a gente vai sentir o sabor de que aquilo que não é psicologia, né, é algo sintético. E como que algo sintético, inorgânico, vai se relacionar com as nossas questões tão vitais e de tantas transformações aí sobre as emoções, os sentimentos e afins. Nesse contexto, é importante que a gente observe que até a parte organizacional e do trabalho passa por um momento de transição de um termo que eles chamam de hard skills, que é aquele ensino, aprendizado
e uma perspectiva extremamente tecnicista, né, de aprendizados rígidos, de conhecimentos fechados, e começa a entrar em algo que se chama soft skills, que é uma integração das habilidades pessoais com habilidades técnicas. Então, ser empático, ter inteligência emocional, tolerância à frustração, compreensão das suas próprias emoções e sentimentos, proatividade, vai fazer também parte dos currículos. Tenho as minhas questões com relação a isso, porque quando você traz os comportamentos, né, Camila, no sentido até de reforçadores positivos para maior produtividade, você pega algo que é do fator humano e psicológico e direciona para algo muito capital e de produtividade. E você acaba, de alguma forma, mascarando isso como algo humano e afetivo, mas levando para um lado muito mais do profissional, e o que é realmente orgânico vai ficando de lado. E aí pergunto para vocês, qual é a relevância e qual será a nossa relevância aí nesse futuro tão próximo e que a própria pandemia nos provoca a pensar? Então, nós observamos o ensino, né, das crianças e adolescentes, ou mesmo dos universitários, que foi para um âmbito online. Então, nós conseguimos compreender que existe uma discrepância até de classe com relação a quem tem acesso à internet, a um tablet, a uma live ou uma chamada de vídeo, né, uma call aí com a orientadora pedagógica e a professora, ou com alguém que não tem celular, ou que a internet não chega, ou que nem tem luz aonde mora. Então, nós vamos criando não só a questão do analfabetismo funcional e de pessoas que se tornam copistas. A gente começa a criar o analfabetismo digital. Pessoas que não vão ter acesso a informações e, pior do que isso, as informações recebidas, muitas das vezes fragmentadas e não interpretadas. E aí a gente vai saindo nesse nível de informações e perde-se mais ainda quando você não tem um conteúdo. Então, com o advento da tecnologia, nós temos uma celeridade de desenvolvimentos, porém a gente começa a ter um distanciamento de classe e de questões cognitivas. Então, a gente cria um gap, a gente cria um cânion, a gente cria um buraco com relação a quem tem ou não acesso. Então, a psicologia vai ter que observar isso, inclusive com relação a algo que aqui na USP tem sido muito estudado, a orientação de carreira e profissional, que existe um gap até para você poder propiciar para alguém a oferta de um trabalho versus alguém que não vai ter essa escolaridade ou essa compreensão cognitiva virtual. Então, imaginem vocês não saber, né, digitar, ou não saber, né, acessar um computador, ou não ter acesso à internet. Isso é visto, por exemplo, até diante de umas circunstâncias de vestibular. Não que a parte acadêmica de ensino superior seja uma perspectiva de futuro, de bem-estar e de seguridade, mas a gente está falando com relação a direitos de acesso, direito à educação. Dentro desse contexto, a gente tem também a questão da mobilidade urbana e mobilidade humana. Muitas das vezes a gente não percebe, mas conforme os centros das grandes metrópoles, eles vão passando por um processo de construções, né, e de empreendimentos imobiliários, existe um processo, psicólogos e psicólogas, que se chama gentrificação. Se vocês puderem depois pesquisar o que é gentrificação, resumo, é um momento em que você tem uma grande valorização das regiões centrais com especulação imobiliária, é um lugar que fica caro e as próprias pessoas que já moravam ali se sentem obrigadas a morar mais longe porque não conseguem mais consumir as coisas dos mercados, né, as coisas de saúde, ou ter ali, né, dentro do que elas ganham, uma possibilidade de uma vivência saudável. E vão morando cada vez mais longe das regiões centrais. Então, isso vai sobrecarregando os transportes públicos, que não têm uma construção de logística. Então, um psicólogo do trânsito, ele não é uma pessoa que só vai pensar com relação à perspectiva de fazer testagem, como a gente é conhecido no senso comum, o teste do pauzinho, né? O palográfico, o psicométrico e tantos outros, mas de pensar que a questão da mobilidade humana traz para a pessoa, às vezes, um sequestro de 3 a 4 horas da sua vida. Imagine você passar 2 horas para ir, 2 horas para voltar para sua casa do trabalho, são 4 horas diárias.
Em 10 dias são 40 horas. Em 20 dias são 80 horas. Então, você passar 80 horas da sua vida dentro de um transporte público, enquanto alguém pode chegar em 15 minutos na sua casa de bicicleta, porque é algo sustentável, existe uma discrepância e uma desqualificação na vida daqueles que moram mais distantes. Então, a psicologia precisa estar atenta às questões de arquitetura e urbanismo das cidades. E parar para pensar também que tem apartamentos, não sei aí nos outros estados, mas aqui em São Paulo tem apartamentos de 15 a 16 metros quadrados, né, que são comercializados aí de 300 a 350 mil reais. Então, imagine você morar num apartamento de 19 metros quadrados, porque é um apartamento ali funcional que você só vai para dormir, né? Dito que é um conceito de estúdio, né? Estúdio sabe-se lá do quê, mas de como que as pessoas conseguem conviver e ter um espaço até para poder receber pessoas no momento pós-pandemia. Então, a questão da pesquisa com relação à moradia e constituição familiar é muito importante nesse momento. Que aí você pega a questão dos aplicativos de relacionamento, você pega o advento do divórcio, os apartamentos menores, uma viagrazação, né, das relações e uma pornografização das relações, e vai entendendo como que as constituições familiares ou não constituições vão se dando. E aí as questões da vida amorosa, da vida erótica, afetiva, também são colocadas em voga. Uma vez que a gente olha muito para o futuro, as questões com relação aos sentimentos e às relações humanas vão aí tendo uma preponderância muito silenciosa do sofrimento. Observa-se as pessoas investindo e tendo um prazer muito grande no trabalho, mas muitas das vezes não sabendo se relacionar. Dentro desse contexto, somos a sociedade do cansaço, como diria o filósofo Byung-Chul Han, né, sul-coreano que se formou na Alemanha, e traz para a gente essa perspectiva, inclusive muito crítico a Freud, né? E ele vai falar que nós não somos mais uma sociedade tão desejante, porque tudo que a gente quer, a gente tem. Tem as minhas críticas com ele, mas é sempre bom ler quem diverge com a nossa perspectiva e nosso ponto de vista. E entender o que significa isso. O que as pessoas estão desejando hoje? Não sei se vocês observam, nessa altura do campeonato, né, muitas das vezes os desejos, inclusive dos jovens, é de estar ali no TikTok. Eu não sei se vocês, quando leem Arminda Belasturi, Skinner, quando a gente vai estudar sobre adolescência, se vocês estudam também sobre a realidade desses jovens. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu vejo pouquíssimos psicólogos e psicólogas pensando no futuro com relação à psicogerontologia ou às questões da ebiatria, dos estudos com relação à adolescência. Então, tem um déficit muito grande. A gente vê as pessoas estudando a infância e o desenvolvimento, a gente vê as pessoas estudando a vida adulta e a questão profissional, mas tem um gap muito grande com relação à adolescência. Será que a gente sabe o que é Free Fire? Será que a gente sabe o que é MD? Será que a gente sabe como entrar e acessar um TikTok para ver o que eles estão fazendo de uma maneira copiosa e repetida com relação às dancinhas, né? Aí eu vejo vocês dando risada aqui, porque vocês falam, eu não tenho paciência para entrar no TikTok. Então, nós somos cientistas, a gente vai ter que descer o nível, viu, Maria Eduarda? E vai lá ver, porque eu sei que a gente quis fazer a dancinha, não é que a gente não gosta, a gente está com reumatismo, um monte de Dorflex na gaveta e não vê a hora de chegar 10 horas para poder dormir. Então, jovens, se cuidem, tá? Não que eu tenha TikTok, mas eu tenho amigos que têm, não, mas é uma coisa que eu não sei lidar também, eu preciso aprender. Tiro no pé meu. Dentro dessa circunstância, provoco vocês a pensarem que, no futuro, a gente vai ter carros voadores, a gente vai ter pessoas aí, né, com patins voadores. Não, gente. Como que a gente imaginava quando a gente assistia os Jetsons, né? E como que a gente está vendo essa realidade? Então, nesse momento de pandemia, muitas questões foram colocadas à prova. Como que é o nosso relacionamento dentro de um consultório, como que é as questões com relação à nossa convivência, não está sendo percebido o desgaste das pessoas, o cansaço, a estafa que está atrelado, muitas das vezes, a essa possibilidade aliás, a impossibilidade de poder ter convivência. Então, muitos, né, dos casais que a gente observa que se separaram ou que se casaram,
tiveram aí um adiantamento das suas relações ou um rompimento. Isso é um retrato da gente entender como que se dá a convivência e o que a gente vai observar até das relações afetivas e amorosas. É importante a gente observar algumas hipóteses, né, que a gente vê dos futurólogos, que não é a galera que vê a bola de cristal, mas que vê em perspectivas de atuação, inclusive da psicologia como uma profissão desse futuro tão breve, que foi tão pesquisada por eles no momento de pandemia, que trouxe para a gente números muito tristes e, ao mesmo tempo, possibilidades quase que a fórceps da gente parar para pensar. Então, nós teremos aí conselheiros de tecnologia na área da saúde, nós teremos facilitadores de treinamento, que nunca verão as pessoas treinadas e que será um treinamento via EAD. A gente vai ter gestor de qualidade de vida em ambientes virtuais. A gente vai ter perito forense virtual, né? A galera da psicologia jurídica e forense que vai trabalhar com as mediações e já estão nessa atuação via virtual. Os terapeutas de saúde mental dentro das empresas cada vez mais ali implicados nesse cuidado, porque o trabalho tem se tornado um lugar cada vez mais adoecedor. A psicogerontologia crescendo, porque nós teremos um país em breve, né, e notadamente agora na pandemia, idoso, né? A gente observou muitas pessoas aí com altos índices de depressão por não terem acesso ou contato com a família, por serem grupo de risco. Nós teremos também essa questão da estética e virtualidade. Então, por vezes a gente não percebe, mas o quanto que a questão dos filtros, né, que a gente tem aí nos Instagrams da vida, no Facebook e tantos outros, vão criando normativas estéticas e que vão influenciando os jovens. Nós somos o país no mundo, um dos que mais faz cirurgia plástica. Então, o que será que acontece com a nossa estética que a gente não está se sentindo tão bonito, tão bonita, né? Nós teremos também a questão da performance, cada vez mais exigida, mas dentro de um contexto de empobrecimento, desemprego, as questões sociais e essa área na psicologia vai ser uma prerrogativa muito grande. Nesse momento de pandemia, os profissionais da linha de frente, SUAS, CRAPES, CREAS, NASF, Estratégia de Saúde da Família, os profissionais da área hospitalar não pararam nem um instante. Junto com a assistência social, com o Sistema Único de Saúde, ou mesmo nos hospitais públicos e privados, estiveram atendendo não só os pacientes, mas eles atenderam também as equipes médicas, as equipes de enfermagem, equipes de limpeza. Então, a psicologia, ela transpõe a sua objetividade e começa a olhar os fenômenos aonde ela está implicada de uma maneira sistematizada. Então, a gente ampliar essa perspectiva é uma possibilidade, inclusive, de ter uma garantia de um desenvolvimento do trabalho da psicóloga e do psicólogo enquanto ciência e profissão nessas mais diversas áreas. E aí a gente tem outras áreas que são antigas, mas que vão precisar aí de um olhar com excelência e modernizados diante das demandas que a gente observou, né, nesse momento pandêmico e também nessa transição que a gente tem aí uma revolução industrial a partir de 2010, né, e esse crescimento tão exponencial populacional no Brasil. Um desses exemplos é a questão da nova tendência, que são os soft skills, né, que é essa inteligência emocional atrelada à produtividade e o cuidado que a gente vai ter que ter com relação a misturar as emoções e sentimentos como potências aí para trabalho, né, e conseguir distinguir o que é um fator humano e o que é um fator sentimental, orgânico, profissional. Dentro do trânsito, isso que eu trouxe para vocês com relação à mobilidade humana, a psicologia forense, as questões jurídicas, né, precisando ter um olhar, gente, além das questões monogâmicas. A gente tem casamentos, recasamentos, separações, enteados que às vezes moram com um padrasto que se separou da mãe. Então, como é que estão essas tessituras familiares que hoje têm tantas configurações diferentes? As famílias de uma pessoa só, uma samambaia e mais um gatinho, né? Então, isso também começa a ser cada dia mais uma constituição familiar. A gente observa aí o que algumas pessoas chamam de solitude,
e outras entendem como solidão, mas como uma decisão de algumas pessoas de não quererem aí terem um entrelaçamento romântico, ou mesmo de famílias que escolhem e optam por não terem filhos, e famílias que optam por ter aí quíntuplos, né? Ou não, né? Porque não é uma escolha necessariamente. Nós vemos o crescimento da psicomotricidade, do ABA, Denver, as questões de inclusão que ainda estão num patamar extremamente caro, e como que essa acessibilidade a quem é além de Ministério Público vai chegar a outras populações e a regiões menos desenvolvidas demograficamente, fora dos grandes centros. Então, observou-se grandes déficits nesse momento de pandemia, quando houve o fechamento de clínicas, com relação às questões de inclusão. Então, o home care, cada dia, né, vai se tornar algo mais habitual com relação ao trabalho ali dentro e a partir, né, da perspectiva de atender na casa das pessoas. Então, a psicologia começa a ter essa amplitude de, inclusive, a sociedade entender como um trabalho em saúde, né? E que a questão da saúde ela é muito ampla, ela não é só orgânica. E a gente precisa ter essa perspectiva. O que é a psicologia e o que é saúde? Porque aqui no Ocidente, quando a gente fala de saúde, a gente pensa em doença, a gente pensa em médico, em remédio, a gente não pensa em prevenção. Então, o que será que acontece? Como que vai ser essa psicologia preventiva, que não vai vir só em setembro, falar sobre o Setembro Amarelo? Porque as pessoas têm ideação suicida ao longo de todo o ano. Então, vocês vão ver muita gente trabalhando com essa temática e imagina o tamanho dos gatilhos que vai ser para as pessoas nesse momento, né, de setembro. Ou mesmo a questão de janeiro, que a gente tem o janeiro, muita gente falando de saúde mental. Então, se a gente ficar atrelado aos datismos que são importantes para que a gente relembre, rememore, a gente pode incorrer no risco de ficar ali segmentando adoecimentos. E a gente precisa ter campanhas, falas e posicionamentos ao longo do ano inteiro. A psicologia está crescendo, a psicologia está desenvolvendo. O futuro da psicologia ele começa hoje e vai começar com vocês. A psicologia social me preocupa quando ela não é vista pela psicologia clínica. Nós temos que ter um diálogo sobre esses atravessamentos, entender o que são questões racistas, entender o que são questões de violência e entender que o nosso trabalho ele não é de uma adequação das pessoas para a sociedade, mas de entender o que essa sociedade também traz de sofrimento para essas pessoas. A gente observa o sistema capital de produtividade, de sucesso, né? De sempre estar apostando, de estar ali, sempre garantindo que a gente está e precisa mostrar isso. A gente nota que a questão neoliberal, a questão política, a questão econômica e capital também é uma gestão de sofrimento. A gente sempre tem que estar produzindo, sempre tem que estar se doando mais. E a gente observa sempre uma insatisfação muito grande das pessoas por não terem chegado lá. E a gente, às vezes fica ainda com a culpa de não ter estudado o suficiente, de não ter feito o suficiente, de não ter postado o suficiente, como se nós tivéssemos sempre alguém à nossa frente e alguém atrás cobrando que a gente possa produzir e render mais, e que a gente só não está dando certo na vida, tendo sucesso, porque a gente não se sacrificou o suficiente. Isso traz estafa, desgaste, ansiedade, deprime, frustra. Então, a gente precisa entender o que isso também tem trazido para os nossos pacientes, clientes, para as instituições, e como que nós também estamos nesse sistema, não para normatizar as pessoas ou qualificá-las para serem mais produtivas, mas para que elas se entendam dentro desses engendramentos. Ainda nesse contexto, é importante que nós pensemos que as configurações familiares estão mudando, que os jovens estão mudando, que nós temos gerações, desde o baby boomer até a geração X, Y, PTO, cringe, etc. e tal, que vão se comunicar, vão trabalhar nas mesmas empresas, e que nós temos ainda discrepâncias sociais que nos atravessam. Então, pensar nas psicologias, pensar no nosso futuro é atrelar quais são as nossas necessidades básicas, quais são, né, as tecnologias que emergem e qual é o nosso papel de uma escuta e uma leitura não só dos escritos em psicologia, mas dos escritos das mais diversas áreas
que atravessam e dialogam aí com o desenvolvimento humano. É um baita de um desafio para quem está chegando agora, tem área sim, não está saturado, vamos ter que ralar bastante. São 213 milhões de brasileiros e brasileiras aí aguardando que a gente também esteja prontos para o trabalho. Não que todo mundo precise de psicologia, e a gente sabe que nem a psicologia resolve tudo, né? A gente não tem essa presunção, mas que a gente está nesse agenciamento de mudança e que a gente qualifique a nossa escuta. Inclusive, jovens, a escuta de vocês, saber quais são os limites e que vocês se resguardem em saúde. O futuro começa hoje e que nós possamos conversar, prestar atenção sobre todos esses atravessamentos. Então, deixo aqui a minha reflexão. Sei que é muita informação, mas espero realmente que tenha contemplado a sede que vocês têm de conhecimento e de uma busca, de uma perspectiva do que há de ser. Não necessariamente que seja dessa forma, mas que a gente esteja atento à hipótese e trabalhe a partir dessa perspectiva. Muito obrigado. Uau! Pode aplaudir? Aplausos virtuais para você, Davi. Que maravilha te ouvir. Fazia tempo que eu não ouvia uma fala tão boa. Obrigada, querido. Aplausos virtuais. Aplausos virtuais. Eu estou sentindo aqui de coração. A Kerla, a Simone Neri, obrigado. Maria, vamos construir, gente. Vendo o pessoal aqui, que gostoso. Obrigada, gente. Davi, acho que você foi falando e eu fui pensando, né? Quantos dados importantíssimos para a gente começar a refletir sobre as transformações que tivemos nos últimos, um ano já, né? 1 ano e meio. São dados que trazem estatísticas de muito tempo, mas se a gente for pensar na psicologia que passou a ser construída, né, a partir do momento em que começa a existir uma pandemia, acho que a gente entra também num momento que é histórico, né, porque desde então nós temos uma psicologia que se expande de uma forma muito rápida, né, e existe uma popularização dessa profissão, mesmo para a população pobre, né? Então, hoje, eu conheço, aqui, né, no Icatepse, a gente tem a clínica social que atende pessoas de baixa renda e a gente está também dentro das empresas. E as pessoas, elas chegam hoje mesmo com uma baixa renda, sabendo o que é minimamente a psicologia, o que ela pode fazer, né, para elas. Elas sabem qual é a contribuição da psicologia. Mas, lógico, estou falando de uma pequena parcela aqui do mundo encantado e Icatepse, né? Não é bem assim, mas já percebo o quanto tem sido diferente. Já tenho aí mais de uma década de formada, então é completamente diferente de 3 anos atrás, de 2 anos atrás. A gente vive uma expansão da psicologia. E fico pensando que a psicologia também, eu tenho medo que se torne uma profissão que não acompanhe o desenvolvimento dessa sociedade, né? Eu fico muito espantada com psicólogas ainda muito tradicionais que não se abrem às tecnologias e também a formatos de trabalho que vão surgindo e que, por necessidade, nós teremos que de repente, começar a ter uma maior participação. Uma coisa básica, assim, que eu acho que é super básico, mas que existe ainda bastante resistência por conta de uma profissão, por muitas vezes, tradicional, que é o atendimento home care, né? Há um tempo atrás, a gente via, assim, de uma forma bem pincelada. Nossa, os psicólogos vão fazer atendimento na casa das pessoas? Vão, mas não existe esse costume. E aí eu lembro que eu participava de alguns debates e as pessoas falavam assim, nossa, mas é realmente quando a pessoa não tem mesmo condição, né? Então, mas e agora com a pandemia? As pessoas não precisam ter uma comorbidade, não sei, assim, não existe uma questão que seja
definidora para que essa pessoa não possa Sim, ser atendida em casa. sim. A gente precisa se E abrir também a algumas ideias que outrora talvez não falávamos, como, por exemplo, a tanatologia, né? tanatologia, Nunca se falou tanto sobre ótimo. luto, sobre a psicologia que fala também das questões da morte, né? E isso tem acontecido de uma forma tão crescente, assim como as questões de parentalidade, como as questões de reprodutividade, né, todas as questões que têm a ver com as mulheres que são tentantes, com as mulheres que estão em fase de reprodução. Enfim, a psicologia ela tem se ocupado de espaços que outrora existiam, sempre existiram, mas que a gente vê um pouco mais de frequência hoje, assim como a avaliação para cirurgia estética, né? Porque eu não sei o que aconteceu na pandemia, mas todo mundo resolveu mexer no rosto, né? Uma coisa. Mas é o olhar para si, né? As pessoas estavam É, tendo um olhar muito externo, de fazer curso, de se preparar para o mercado. Então, o aumento de cirurgias plásticas e de reforma, eu não sei aí perto de vocês, mas aqui parecia a Capela Sistina. Toda hora tinha alguém fazendo uma reforma, furando alguma parede. Eu falei, gente, qualquer hora vai cair um prédio, porque o povo não para, né? E uma perspectiva disso que você traz que é interessante, Cá, muito importante que você salienta. Olha como é que muda sentidos e a gente às vezes gourmetiza algumas coisas. A gente fala do home care, né? Que é o atendimento da psicóloga home care. Mas quando a gente pega o SUS, o trabalho do SUAS, né? A gente tem a psicologia com a assistência social indo visitar a casa do credenciado. Então você muda o nome, né, de home care, que é algo que começa a existir, mas que a psicologia social ela vai junto com a assistência e com outros profissionais da saúde pública atender na rua. Então, quando a gente para pensar nessa perspectiva de que às vezes não é que a psicologia não vai evoluir, mas é que quem está trabalhando com a psicologia não vai evoluir. Mas a gente tem que entender essa diferença da mesma forma que nem todo mundo que faz psicologia necessariamente é psicóloga ou psicólogo, né? Como a gente se coloca, né, dentro da ciência e da profissão como agente de mudança e transformação. Então, é muito importante a gente perceber que já existem muitas coisas, né? A tanatologia é algo que existe há muitos anos, é, né? Mas quem tem medo de falar de morte, né? Como que é isso? é exatamente isso, Davi. Gente, gostaríamos de ouvi-las também. Utilizem o chat, ou mesmo pode abrir aí o áudio, comentem, façam suas questões, aproveitem Davi. Quero ouvir vocês. Estava vendo aqui a Ana Carolina acompanhando, a Andresa também, a Simone atenta, a Maria Eduarda rachando o bico na minha cara aqui, né, Maria? É... Faz sentido para Bom, vocês isso que a gente traz, né? Simone, faz sentido para você essa perspectiva que a gente está colocando? A Andresa vai falar. pode falar, Andresa, depois eu falo. Rapidinho. Bom, eu tô aqui, né, e por momentos me emocionei, ri, né, ficamos completamente reflexivos. Sou fã também, como a Camila disse, Davi, sou muito fã sua. Na sua última participação no Icatepsi, depois eu fui no seu Instagram, deixei um recadinho, me lembrei disso hoje, né? E de verdade, o quanto eu venho acompanhando você desde a minha transição, assim, de forma anônima, mas sempre que eu tenho esse contato aqui é muito mágico. Sou fã do Obrigado. Icatepsi também, né? Então, sempre segunda jornada, mas de uma riqueza enorme, e iniciar com você aí foi fantástico. Quando você disse, né, bastante coisa, fui anotando aqui, mas uma fala, assim, que me chamou a atenção, que vem me chamando há bastante tempo, né, sobre o nosso Brasil, quão rico ele é, né? Uma vez comprando um móvel, né, eram árabes, né, tem muito esse costume, né, de loja de móveis serem árabes,
eu perguntei para ele, né, se ele estava adaptado, se ele gostava do Brasil, se tinha saudades da terra dele, e ele, né, me deu um choque, assim, de o quanto nós, brasileiros, somos ingratos, né, da riqueza que a gente tem. Ele fala, eu não troco o Brasil por nada, né, já morei nos Estados Unidos, vim da minha terra, mas o Brasil, tudo que se planta, a gente dá, né, tudo planta, cresce, é um país riquíssimo e que valorizamos poucos, né? Bem pouco, né? E então, de novo, quando você fala sobre isso, né, me fez refletir sobre isso que me chamou a atenção um dia, que foi um choque, assim, para mim, né? E realmente o quanto somos ricos, e não só, né, em plantação, e muitas Exato. outras demandas aí. Ainda mais, Andresa, plantando uma psicologia criativa, né? Uma psicologia potente, uma psicologia que deixa de se colocar num papel de mudar o outro, mas de entender que as pessoas têm autonomia para conseguir se transformar e que, por mais que não seja uma perspectiva da potência que o mundo espera, é da gente conseguir entender o quanto que isso é rico. E que nem você está aqui hoje, você também nos toca, você também nos emociona. Então, quando a gente começa a ter esse tecido de uma construção, não só dos que estão ali convidados e presentes, mas daqueles que também participam ativamente, a gente consegue ter um tecido. E um tecido é feito com fios. E um fio sozinho, ele é fraco. Quando a gente tem vários fiozinhos, aquilo se torna algo forte. Então, isso é a psicologia. Ela vai seguir, né? Quem não seguir com ela ou com as transformações, vai ficar com aquele caderninho amarelado. Então, fico muito feliz que você está aqui com a gente, né? Tecendo isso, e te agradeço aí esse retorno tão potente, né? Acho que a Camila também tem essa força de unir pessoas que querem aí uma troca potente e criativa, né? Muito bom. Obrigada, Andresa, pelo seu comentário. A Simone ia comentar alguma coisa? Acho que a Yasmin também está com o áudio aberto. Bom, primeiro lugar, muito parabéns, Davi. Gostei bastante, trouxe bastante questões aí para a gente refletir, né? Uma das suas falas que você trouxe é com relação ao analfabeto digital, né? A gente presencia isso bastante, né, nas redes sociais, ou até mesmo, às vezes, conversando com o cliente pelo WhatsApp, com o paciente. Você escreve, você tenta a comunicação e é muito difícil a interpretação, e às vezes a interpretação é ao contrário do que você quis levar, né? A pessoa está tendo uma dificuldade muito grande entre os jovens, né? As gírias de internet, principalmente, com todas essas questões políticas, o que está acontecendo agora, falar A, entende B, abobrinha, ninguém se entende, na verdade, é muito preocupante isso. Sabe por que também, Simone? É porque antes a gente não podia falar, a gente só tinha que concordar, né? Era as questões que limitavam a vida e a opinião. Então, a gente está num momento de história que a gente está começando a aprender a falar. A gente está começando a aprender a usar a tecnologia. Eu e você estamos saindo do Facebook, estamos indo mais para o Instagram. E as pessoas mais velhas estão começando a entrar no Facebook, num processo de orkutização do Facebook. Não é que a gente não gosta necessariamente do TikTok, é que a gente está envelhecendo. Então, a gente fala que aquilo não é legal, é chato. Mas a gente já teve as dancinhas repetidas aqui. As pessoas de média idade dançaram El Chan e vão julgar o funk. As pessoas do El Chan julgavam a galera mais velha, que dançava lá, né, e falavam que era brega. Então, geracionalmente, nós temos uma discrepância e uma acepção dessas pessoas, e isso vai acontecer sempre. Daqui a uns anos, TikTok vai ser brega, porque vai vir uma coisa muito mais brega para a gente, porque a gente não vai ter nem motricidade para mexer o corpo, tanto quanto os jovens. E os corpos, eles são censurados.
Mas o grande problema que existe hoje é com essa falta de aprofundamento, é que nós não estamos só deixando de saber escrever ou interpretar, é que a gente quer tudo rápido. Então, que atire a primeira pedra aquele que não colocou o áudio da amiga, do amigo, no 2 vezes ali do WhatsApp. Se vocês pegam um áudio meu mandando para a Camila falando nessa velocidade, você não vai entender absolutamente nada, porque eu falo muito e falo rápido às vezes. Então, a gente vai se educando, você não precisa colocar muito. Né? Então, pare para pensar. Nós queremos as informações rápidas. Nós queremos que chegue logo a sexta-feira. Nós estamos cansados, não estamos aprendendo. Nós subjulgamos, julgamos, mas nós somos uma nação que está começando a falar. A mulher não está no fogão mais. A mulher não é um perigo constante. Em briga de marido e mulher se mete a colher, a polícia, o Ministério Público. Se a pessoa ama, se ela é gay, lésbica, sapatão, gorda, albina, deficiente, cadeirante, surda, estão todos saindo da onde haviam colocado. Então, as pessoas estão aprendendo a falar, a legitimar os seus espaços, e isso está engatinhando. E a gente está no processo de transição das mulheres, dos LGBTQIAP+, das questões raciais, das questões estéticas. Então, são muitas transformações, e a psicologia criativa precisa estar atenta, porque uma galera vai querer acelerar isso. E sim, Simone, a gente vê muitos problemas de interpretação. Por isso que a nossa escuta qualificada, ela não deve se embasar só na psicologia, sim, enquanto ciência e profissão, mas estar atenta aos atravessamentos sociais. Eu vejo psicólogos que ficam muito, entre aspas, mentalistas, né? E não prestam atenção nas questões do corpo ou em outras questões que acontecem. Às vezes a pessoa não está necessariamente com uma indisponibilidade psicossomática, às vezes é uma questão orgânica, né? Assim como a fome não é uma questão de frustração ou falta de vontade, como outrora falar que uma pessoa alcoolista ou drogadicta era sem vergonha, e que muitas pessoas dentro da própria psicologia, lá no início, né, internavam essas pessoas, como vocês podem ver aí na obra da Anice da Silveira, ou no Holocausto Brasileiro, Barbacena, Charcot e tantos outros hospitais, que a gente tem que falar da luta antimanicomial. Então, nós temos culpa no cartório, sim, inclusive na educacional, quando a gente ficava avaliando o QI de aluno, e falando quem era o mais inteligente, as séries, né, que eram colocadas lá dos melhores, os piores, de ouvir de paciente que ele estava na turma dos burros, que a professora falava que não ia investir neles porque eles eram a 4ª série D. Então, a gente precisa entender realmente que a educação, a saúde, a psicologia e todos esses atravessamentos estão no momento de transição. E a gente tem um baita do desafio, viu, Simone? Vai ter muito trabalho aí, muito trabalho. Demais. Acho que as contribuições que você traz agora também, elas nos colocam num lugar onde há uma expansão da psicologia enquanto profissão, claro que também como ciência, mas um vasto campo de trabalho, né? A gente tem muito trabalho, muito, né? E eu fico bastante chateada quando eu vejo profissionais que não valorizam esses campos de trabalho como oportunidades de atuação, sabe? Porque a gente ainda tem uma sociedade que tem um pensamento, né, da conotação do trabalho como um emprego, que precisa dar dinheiro. Né? E a gente está vivendo isso com as gerações que estão chegando, né, da geração do empreendedorismo, que se forma, já quer cobrar R$200 a sessão, né? É possível isso. Nós precisamos compreender a mudança dos paradigmas e também da nossa forma de sociedade hoje. Mas eu fico super chateada, assim, quando eu vejo muitas oportunidades, como em toda a sua fala hoje, e os psicólogos não vendo como oportunidade, sim, olhando para tudo isso como uma grande dificuldade, como eu vou me inserir nisso, né? Porque, para mim, assim, a psicologia, ela acontece todo dia, em todo lugar. Aquela campanha do CRP do 2013 foi, nossa, gente, aquilo foi, para mim, foi libertador, assim, porque eu ajudei na construção, né? Então, era
psicologia todo dia, em todo lugar, eu amo isso, porque eu faço todo dia, em todo lugar que eu tiver, eu posso fazer. Então, o que é ser psicóloga para você? Né? Não é ser psicóloga, não é ter um lugar para atender entre quatro paredes, um lugar físico. Você pode ser psicóloga em qualquer lugar, né? Tendo a compreensão de mundo, né? Essa visão toda que Davi traz de uma sociedade que está doente, mas que está em transição, né? Que está carente de oportunidades, está carente de direitos humanos, mas que, por outro lado, está num país que é rico, né? Em que a gente planta e colhe, a gente tem diversas oportunidades que nem passam pela nossa cabeça, que a gente fica também muito fechado na nossa, né? E não, a gente tem muita oportunidade. Nessa linha de pensar, né, como é que essa velocidade do imediatismo, que a gente quer tudo para ontem, a gente não para pensar nas oportunidades. E são muitas, né? É só uma questão de parar, olhar, refletir, respirar fundo. A gente tem muito a fazer. Novos formatos de trabalho surgirão todos os dias. A gente só precisa analisá-los. A gente precisa prestar atenção ao que está na nossa frente. Então, pode falar, Andresa. Desculpa, só mais uma contribuição, e falando de oportunidades, né, o Davi deixa aqui com sua fala bastante, né, insights para a gente refletir, e um deles é sobre a adolescência, né, que me acendeu uma luz, o quanto que a gente precisa estudar, e é um campo, né, de atuação incrível, né, porque a gente tende a falar da problemática que é chegar na adolescência e temos esse dever, né, na nossa profissão, e podemos muito ajudar, né, nesse sentido. Peraí, gente, só um minutinho. Desculpa. E eu, né, falei recente sobre a minha transição, e eu, quando eu faço a minha transição, eu, né, com medo, busquei a mentoria, e na mentoria da Camila é que eu entendi que eu não precisava atender todas as demandas, né, e quando me assustava, né, assim, ter que atender um paciente psiquiátrico, e eu achava que eu tinha, né, e não, a gente não tem, a gente tem, né, sim, ser bom, saber no que é bom e atender aquilo, né, e trabalhar naquilo. Então, acho que, né, o norte aqui, né, que o Davi nos dá sobre uma atuação, e a gente poder investir é uma oportunidade em tanto, né, não precisa querer abraçar tudo, né, que nem diz, a gente quer ser tudo e às vezes não é bom em nada, né, então... Acho que é interessante sua fala no sentido de pensar sobre o nosso autocuidado, né, nós psicólogas somos também vulneráveis, precisamos todos os dias também ficarmos atentas às demandas, mas sempre com a intenção e a atenção ao nosso autocuidado. Gente, se vocês não tiverem mais comentários, nós vamos partir para o encerramento, porque o Davi precisa sair, porque tem outro compromisso, mas eu quero agradecer imensamente, então, todas vocês que estiveram aqui. Davi, obrigada pela sua riquíssima participação, é um tipo de fala que a gente nem tem muito para contribuir, é maravilhoso, agradeço mesmo. Aí ele está comentando aqui que adolescentes são um público que tem chamado bastante atenção pelas demandas que têm surgido, tanto que estou me aprofundando nisso, planejando montar grupos. Olha, que bom saber, hein, gente? Maravilha. Obrigada, Eli, pela sua contribuição. Agradeço cada participação, já convido para palestra de amanhã, que a gente vai falar sobre promover qualidade nas interações familiares com a psicóloga Sulamita, que tem um trabalho muito voltado para famílias, tá? De crianças e adolescentes, especificamente, ela trabalha com esse tipo de atendimento, mas ela gosta muito de atuar com famílias, seja o modelo em que elas estiverem.
Então, é isso, Davi, muito obrigada. Aguardo vocês nas próximas palestras, nas próximas atividades. A Ana Carolina falou que a jornada já começou maravilhosa. Não tem problema ficar com a câmera desligada. Fica tranquila. Davi, muito obrigada. Obrigado, Camila. Quero agradecer você pelo convite mais uma vez. Conte comigo sempre, Denis. As provocações de vocês, né? Sei que dei uma provocada aí. Eu também me sinto provocado, tá? A interpretar, como a Simone disse tão ricamente, que é o nosso desafio de interpretar, né? E essas colaborações que a gente vai trazendo, isso faz parte de um tecido criativo, né? De um cultivo que começa hoje. Então, nós estamos aí iniciando a puberdade das psicologias. Então, é muito relevante que a gente se atente, porque vai ter trabalho para caramba. E para quem precisar de mais informações, tá? Né, se puderem me acessar, @davipsicólogo, né? Tô por ali também, contem comigo, a gente vai trocando e se cruzando aí nos corredores da psicologia, né? E tendo aí esses momentos tão ricos, né? De construção. Uma coisa que eu gosto muito que a Camila traz são os coletivos, né? A construção coletiva, né? Porque é muito relevante. A psicologia não é um lugar só. Isso é muito bom. Não dá para a gente viu? construir nada sozinho. Na psicologia, então, isso é muito visível. Obrigada, Davi, por fortalecer o nosso coletivo aqui também. Gente, quem for participar amanhã, vejo vocês às 20 horas. Obrigada e uma boa noite. Tchau, tchau. Beijo, gente. Bom descanso, Tchau. boas reflexões. Tchau, meninas. Simone, Andresa, um café. O café da Camila já tomei. Obrigado, viu? E sucesso. Tchau. Parabéns pela programação. Tá incrível. Obrigada. Beijo.